E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no canal do Professor Ferreto. Vamos falar de história hoje, o esqueleto, a base da história para vocês. Eu sou o professor Pedro Renato, estou aqui com vocês com todo o amor que houver nessa vida. Hoje a gente vai ter uma aula sobre modos de produção, então acaba sendo uma aula geral de história, porque para você entender cada momento histórico, precisa entender o que é um modo de produção e cada modo de produção na sua história, tá bom? Então, já se inscreve aqui no canal do Professor Ferreto, porque está saindo muito conteúdo legal aqui, de tudo que é matéria que vocês precisam para os vestibulares. Conheçam também a nossa plataforma, a plataforma do Professor Ferreto. Eu estou aqui com vocês, com todo o amor que houver nessa vida, e curte esse vídeo, porque o engajamento é sempre muito importante. Vamos lá começar? Eu já queria também, antes de falar qualquer coisa, pedir desculpas pela minha voz. Eu estou um pouco sem voz aí, porque eu peguei um resfriado, mudança de temperatura, então vocês sabem como é que funciona, mas vamos embora. O importante aqui é o conteúdo, tá bom? Vamos começar falando o que são modos de produção. A gente sempre vai ter modos de produção na história. E eu sempre explico isso. O que são modos de produção? São como essa sociedade, determinada sociedade, vive. Como ela se produz, como que é a sua forma de organização política, social e principalmente econômica. Então é modo de produção, como ela produz, como há uma rotatividade, como que ela sobrevive ao tempo. Então a gente tem vários ao longo da história. Bom, é importante destacar que a gente já está falando de modos de produção a partir do momento que existe humanidade, mas existem até algumas aí que a gente vai falar que são pré-modos de produção, porque vem na pré-história, mas a gente conhece mais quando as sociedades já estão organizadas. Esse conceito, atenção, agora que acho que é muito importante, ele é muito difundido por Karl Marx lá no século XIX. Professor, eu não gosto de Marx, eu odeio o marxismo, eu odeio o socialismo. Não tem importância, tá? Você pode gostar ou não gostar, a gente não está aqui para discutir nesse sentido. A questão é que o Marx estudou história. O Marx, ele criou o método, que é o materialismo histórico dialético, que é um método de entender, compreender a história através das suas transformações, que são feitas por seres humanos. Então, o conceito de modos de produção, ele é muito difundido por Marx e é muito utilizado tanto por historiadores, sejam marxistas ou não marxistas. Então, a gente estuda modo de produção independente do teu pensamento, da tua linha política, porque Marx tem a sua importância no estudo da história. E ele que traz para a gente definições bem específicas sobre modo de produção. Então, é preciso levar em consideração. Ele escreve isso lá na contribuição à crítica, deixa eu colocar aqui, ó, da economia política. Foi publicado em 1859. Como eu falei para vocês, existem historiadores de história cultural na França que utilizam conceitos de modo de produção, existem marxistas na Inglaterra que utilizam, existem historiadores de direita ou de esquerda no Brasil e no mundo que utilizam o conceito de modo de produção, que é um modelo eficaz. Não está falando aqui de, vamos fazer revolução. Não é isso, mas é muito importante que a gente dê os devidos créditos, tá bom? Vamos começar então falando da primeira forma, desse primeiro modo de produção aqui, que é o modo de produção primitivo. Como eu falei para vocês, é quase um pré-modo de produção. Por quê? Porque não há uma centralização político-administrativa. Nós estamos falando, sim, da Idade da Pedra, dos Homens das Cavernas, daquele período que vai de 2,5 milhões de anos a 10 mil anos antes de Cristo, que a gente está falando daquele período que é o período paleolítico, tá bom? Então, tranquilo até aí. Principalmente quando você tinha sociedades ainda que utilizavam do nomandismo. O que é isso? Caçadores, coletores, pescadores, mas que não paravam, não se sedentarizavam. Essa forma de organização, esse modo de produção, então não tem uma centralização, quer dizer que não tem um Estado, não tem um líder. Também é conhecido como um comunismo primitivo. A gente dá o nome de comunismo. Não é o comunismo como a gente vê aí e tal.
A gente só está falando porque não há uma centralização política, então a gente dá esse nome de comunismo primitivo. Era uma forma de se viver, de se organizar. As famílias, os grupos de andarilhos, de nômades viajavam, andavam pelos continentes, procurando sobreviver. Esse modo de produção primitivo ou comunismo primitivo, ele entra em decadência a partir do momento que passam a exercer maior centralização. E como que vem essa centralização? Através da descoberta da agricultura. Com a descoberta da agricultura, há um processo de, puxar uma seta aqui para vocês, de sedentarização. Significa que os seres humanos, eles começam a parar e produzir. E aí essa terra tem que ser de alguém. De quem que é essa terra? Quem que vai ter controle? E aí passa a ter maior centralização político-administrativa, compreenderam? Aí a gente vai para o próximo modo de produção que acaba sendo preponderante no mundo antigo. E aí a gente entra com um novo modo de produção, que é o modo de produção asiático. Ele passa a ser mesmo assim forte a partir de 2500 a.C., principalmente nas sociedades, com S aqui, ó, em torno do mar Mediterrâneo. Sociedades que a gente sempre estuda, Mesopotâmia e Egito. O Egito depois faz uma transição ali para o próximo modo de produção, que é o escravista. E é simples, acho que aqui nesse contexto a gente já vai entender bem o que é o modo de produção asiático. Precisa ficar só na Mesopotâmia e no Egito? Ele leva o nome de asiático por conta da Mesopotâmia, que está na Ásia Menor ou no Antigo Oriente Próximo, aí, um conceito muito utilizado por um historiador brasileiro muito importante, Ciro Flammarion Cardoso, que estuda isso, sociedades do Antigo Oriente Próximo. É o Oriente mais próximo do que se tem do Ocidente, que é o Oriente Médio, também, ou a Ásia Menor, certo? O que a gente tem aqui que acho que é importante? Não se limita só à Mesopotâmia antiga, então a gente não pode ficar só preso no tempo e no espaço, porque vocês concordam que existiram outras sociedades ao longo do tempo que também poderiam ter utilizado desse modo de produção. Então existem sociedades na África, o Egito é na África, mas em outras localidades da África. Na América, os povos maias utilizavam do modo de produção asiático. Eles não falavam, tá? Isso que é importante destacar. Aqui é o modo de produção asiático. Esse conceito é mais utilizado a partir do século XIX, como eu falei para vocês, através de uma leitura marxista. Na China a gente também teve, na Índia. E o que é a base do modo de produção asiático? Por que ele é tão diferente do primitivo ou comunismo primitivo? Eu acho que ficou claro. Há uma centralização política por parte do Estado. Aqui o Estado surgiu. O Estado se faz presente. Mas tudo bem, mas é preciso diferenciar um pouco mais, porque existem outras formas de centralização política do Estado que não são do modo de produção asiático. Aí que tá. Olha esse segundo parágrafo aqui, gente. Controle das terras agrícolas pelo Estado, baseado na teocracia, geralmente com religiões politeístas e servidão coletiva. Atenção, não significa que não tem escravização de pessoas, mas a base é a servidão coletiva. Tudo passa pelo Estado. E o Estado, geralmente, ele se justifica pela teocracia, religiões politeístas, ele tem um controle. O controle das terras, então não relaciona com o absolutismo, porque a Ilícia já tinha propriedade privada. Aqui não existe, atenção, propriedade privada. Tudo é do Estado, atenção. Inclusive, ele faz com que as pessoas sirvam ele coletivamente. É a construção das pirâmides do Egito, é a manutenção dos diques, que são os diques. As sociedades inundadas da Mesopotâmia, principalmente, quando a gente fala que as sociedades da Mesopotâmia, entre as cheias dos rios Tigres e Eufrates, precisavam construir muralhas que serviam para irrigar também,
Se eles não fizessem isso, as cidades eram inundadas. Quem que realizava, construía isso, fazendo aqui porque eu estou sem óculos, mas eram os servos, que eram muitas vezes colocados na servidão por dívidas do Estado, entre outras coisas. Compreenderam? Então esse é o processo de modo de produção asiático, onde o Estado exerce a força. O faraó é tudo do Estado egípcio. Aqui o líder religioso, os templos religiosos na Mesopotâmia exercem tudo. E aí começam a surgir novos fatores aqui. Como, por exemplo, um outro modo de produção que também está preponderante no mundo antigo, mas no que a gente vai chamar de, principalmente, de antiguidade clássica. Você sabe o que é antiguidade clássica? É geralmente o mundo greco-romano. Que mania que tem de escrever na diagonal, né? Modo de produção antigo ou escravista. A gente dá esses dois nomes, tá? Vocês podem achar por esses dois nomes. Existe o Estado? Existe o Estado. Ele é centralizado? Você vai falar que em Roma não é centralizado, no poder do Senado, que centraliza o poder, depois no Império Romano, que centraliza o poder pelo imperador, nos triunviratos, no César, o ditador perpétuo de Roma. Você vai falar que não há uma centralização na Grécia também através dos legisladores, apesar da democracia ateniense, mas existe também uma centralização pela diarquia espartana, os 2 reis de Esparta? Existe. Apesar das assembleias? Existe. Certo? Só que qual que é a diferença aqui? Pode ter um discurso religioso? Pode. Mas a base da pirâmide social é escravista. Quem são os escravizados? Aqueles que trabalham sendo capturados por guerras ou feitos por dívidas. Espera aí. Feitos por dívidas. Em Atenas, em um determinado momento, a escravização por dívidas acabou. Em Roma também. Principalmente depois do tribuno da plebe. Mas os por guerra continuavam sendo capturados. E eram eles que faziam a sociedade se alimentar. Que eram eles que trabalhavam. Então, eles são a base da pirâmide social. E o que vai diferenciar do asiático? Escravizado, ele não é um servo. O escravizado, ele pode ser vendido, porque surgiu um novo conceito para a gente. Na Grécia, tanto em terras quanto em relação a pessoas, que são os escravizados, que é a propriedade privada. O escravizado pode ser vendido, independente de como que ele foi adquirido. E ele é a base de trabalho dessa sociedade. Então, é uma sociedade que gira em torno das negociações, das questões econômicas relacionadas a esse escravizado que trabalha para essa sociedade funcionar. Se ele não estiver ali, eles teriam que arrumar uma outra forma. Existia servidão? Existia em Esparta, por exemplo, tinha. Os ilotas eram colocados na servidão. Mas a grande base do mundo grego em geral eram os escravizados, que eram capturados em guerras, como eu falei para vocês, feitos por dívidas, mas não em relação ao Estado, feitos por dívidas em relação a uma outra pessoa. Então, às vezes, existia escravização temporária. Você está me devendo, você não conseguiu pagar, 3 anos de escravização. Se eu quiser te vender, eu posso te vender, porque você é meu a partir de agora. Então, é um conceito, não esqueçam, de propriedade privada. Tá bom? Dentro, principalmente, de Grécia e Roma. Isso define um modo de produção antigo ou escravista. E aí a gente chega na Idade Média. Acaba o mundo antigo com a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média, que é aquele período que vai do século V ao XV. E um modo de produção que é preponderante, lembrando, não é toda a Idade Média e também não é todo lugar da Idade Média. Como eu falei para você, às vezes no mundo africano você tinha outros modos de produção. Só que a gente está olhando essa história, infelizmente a gente tem essa perspectiva, a gente reproduz muito essa perspectiva, e aqui eu preciso fazer uma autocrítica como um professor de história, um historiador, a partir de um ponto de vista eurocêntrico. Certo? Na Idade Média, principalmente na Europa, reinos de França, Portugal, a gente tem o feudal, um modo de produção que a gente está cansado, está careca de saber sobre feudalismo. Mas vamos lá.
para poder diferenciar dos outros modos de produção. Eu gosto muito desse negócio da gente diferenciar um e outro. O modo de produção feudal é baseado na propriedade rural, é a ruralização do indivíduo. O feudo é basicamente uma fazenda, uma grande fazenda. Só que existem algumas hierarquias. Essa fazenda, essa terra, a medida de riqueza é a terra, está na mão dos nobres, reis ou senhores. Existe aqui uma relação que é muito importante, que é uma relação de suzerania. Cadê onde que eu coloquei aqui? Ó? Suzerania e vassalagem. Aquele que é o dono da terra, ele recebe o vassalo e fala, você pode utilizar das minhas terras. Um grande rei pode pegar lá um senhor feudal e falar assim, você vai ser meu senhor feudal. Na verdade, eles chamavam de prefeitos, não de senhores feudais. Fala assim, ó, você vai cuidar dessa terra, você vai pagar imposto através de alimentação, de produtos, de serviços para mim. Pode ser de moedas, mas o comércio geral ele tinha sido meio que colocado de lado. Existia, tá? Não vai dizer que não existia, mas ele não tinha a importância global, como se tem hoje, ou como se teve no mundo grego, no mundo romano. E aí você vai proteger essa minha terra, você vai me dar, se prestar serviços, você vai poder sobreviver. Assim como a grande mão de obra é a servidão camponesa. Atenção, não é em relação ao Estado, não é uma servidão coletiva em relação ao Estado, porque aqui não tem Estado. O Estado, pelo menos nos moldes modernos, ou no modelo romano ou grego, ele sumiu. Tá? Como assim? O senhor feudal recebe lá camponeses que querem trabalhar na sua terra e fala assim, eu dou proteção para vocês, vocês ficam aqui no meu feudo, em troca vocês vivem aqui, vocês se alimentam, em troca eu dou, vocês me dão comida, vocês pagam impostos, as obrigações de serviço, em troca eu dou proteção para vocês, porque viver no feudo era a base da proteção. Porque como você não tem um Estado formado dos moldes que a gente conhece hoje, você não tem um exército nacional. Então as cavalarias medievais ficavam nas mãos desses nobres, desses senhores feudais. Então o camponês, como você não tinha lei, você tinha muito mais normas, que vinham principalmente da força da Igreja Católica que ela exercia naquelas sociedades. Então, ela definia costumes diários. Você tem muito mais normas e menos leis. Porque lei vem do Estado, dos legisladores. Cadê o Estado? Mas tem um rei, mas ele não é um Estado. Ele é um dono das terras. Ele é importante porque ele é o dono das terras. Existem vários senhores feudais que trabalham para ele. Não existem leis por legisladores. Podem ter até normas escritas, algumas coisas escritas. Mas não é um Estado, não tem um exército nacional, se depende muito do treinamento dessas cavalarias medievais que são feitas dentro desses reinos, dentro desses feudos, mas é algo bem menor do que se imagina. Então, você está atrelado à terra, servo, o camponês passa a ser servo desse senhor feudal, e ali você vive a vida inteira. Produz para esse senhor feudal, paga seus impostos para o senhor feudal, troca, você vive aqui, você está tendo proteção. Como você não tem legislação, como eu falei para vocês, não existe uma legislação específica, cada região pode ser de um jeito diferente. Se uma pessoa comete um crime, às vezes não acontece nada com ela, ou às vezes ela foge, é julgada num outro reino. Às vezes ela é julgada pelo próprio senhor feudal. Então é mais seguro ficar dentro do feudo. Então você está atrelado à terra. Você pode sair dali? Pode, você não é escravizado, você não está preso nesse sentido, você não é uma propriedade privada. Mas se você sair, você vai para onde? Então você está atrelado à terra. Esse é o que a gente chama de feudalismo. Olha cá, coloquei aqui para vocês, o servo, diferente do escravizado, está atrelado à terra, mas não pode ser vendido como propriedade privada, tá bom? E aí a gente chega no nosso último modo de produção, não significa que é o último que existe, mas o que a gente tem principalmente para estudar aqui, é o capitalismo. Depois do feudalismo, vem o capitalismo. Sério? O capitalismo é tão antigo assim? É. Surge lá no século XV que a gente começa a falar. Na verdade, ele vem um pouco antes.
qual que é a base do capitalismo? Prestem bem atenção. Controle da propriedade privada pela burguesia. Mas qualquer propriedade privada? Não, é um meio de produção. É antigamente a manufatura, mas principalmente quando a gente fala pós-revolução industrial, século XVIII, as fábricas. A burguesia, ela mantém o controle do meio de produção. Então a gente tem duas classes aqui que são antagônicas. Classes sociais. A gente está falando de classes sociais. Burguesia, classe trabalhadora, que pós-revolução industrial a gente chama de proletário, tá? Agora, essa classe trabalhadora é a que trabalha em troca de um salário. Vende a sua força de trabalho, que é ela que produz riqueza. É ela que produz riqueza. A riqueza vem do trabalho da classe trabalhadora. Vende a sua força de trabalho, produz riqueza, mas essa riqueza maior fica com a burguesia, não fica com ela. Ela recebe um salário pequeno. Então é o que o Marx vai chamar de mais-valia. O que é mais-valia? O que mais vale do meu esforço de trabalho, da venda da minha força de trabalho, fica com o dono da fábrica, do empreendimento. Eu fico com a minoria. Eu não sou o dono do meio de produção. Certo? Marx ele vai defender que esse processo tem que ser quebrado. Mas aqui a gente não está falando disso, tá? Entendemos, então, que o capitalismo, com esse processo de classes sociais, ele surge lá na Baixa Idade Média. Na verdade, ele começa a surgir, é o início dele, que vai do século XI ao XV, com o surgimento da burguesia. Essa burguesia foi revolucionária, ela começou a viver dentro dos burgos, independente dos feudos. Quem que eram os burgos? As cidades medievais, a partir do século XI, que eram aquelas cidades que tinham muros. Por que elas tinham muros? Porque eles não tinham cavalaria medieval, então eles precisavam se proteger. Lembra que não tem leis específicas de proteção? Então elas viviam dentro dos burgos. Era uma vida difícil, apertada, insalubre, mas ali se começava a formar as chamadas corporações de ofício, que são as comunidades formadas por mestres e aprendizes, artesãos, que viam tudo o que se precisava naquele burgo, que era pequeno. Falaram, a gente precisa de mais sapato, a gente precisa de mais comida, vamos ver o que a gente faz aqui. Vai fazer troca com feudo, vai fazer troca com outro burgo. Essa burguesia vai imaginando que um dia ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Um dia esses feudos passam a ter menos importância, porque as relações comerciais que são feitas dentro do burgo acabam sendo preponderantes. Então, dali a gente passa para as relações mercantis entre estados que realizam os pactos coloniais, quando acaba a Idade Média. A primeira forma de capitalismo que se representa pelo mercantilismo é aquela que o Estado formou, o Estado Nacional, acabou a Idade Média, e ele quer enriquecer. Então a primeira forma de capitalismo vem do Estado. Vão conquistar uma terra, Portugal vai fazer um pacto colonial e vai conquistar o Brasil, a América, a Espanha conquista parte dela da América, a Inglaterra, a França, a Holanda. Depois a gente passa pelas revoluções industriais, que estão em curso até hoje, mas que iniciam no século XVIII, e aí vem aquela ideia da burguesia industrial e o proletariado industrial. Vem uma ideia do liberalismo já no século XIX, que fala assim, ó, o Estado participa menos agora é o burguês ganhando mais riqueza através da sua manutenção do meio de produção, fazendo o trabalhador gerar lucro para ele. Lembra, a força de trabalho vem da classe trabalhadora. A medida de riqueza. A riqueza vem da classe trabalhadora. Chegando até a atualidade com especulações financeiras, relações bancárias, empréstimos, FMI, Fundo Monetário Internacional. Lembrem-se, aqui a gente está falando de uma sociedade de classe. Aquele que mantém o meio de produção, aquele que trabalha, ganha um salário, vende a sua força de trabalho, mas o seu salário é sempre menor. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido os modos de produção para a gente poder aplicar em cada sociedade que a gente estuda ao longo da história. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!